do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Judas. Fica com ela aberta, por favor. Que é uma epístola única, ímpar e crucial para nossas vidas nesses últimos tempos, a qual precisamos estar a cada dia mais alerta diante de Deus, diante dos acontecimentos, diante dos fatos, e que principalmente precisamos guardar em Cristo Jesus a nossa fé, para que ela não possa ser corrompida de forma nenhuma. O livro de Judas, meus irmãos, ele tem como intuito, principalmente, ela não é uma carta, mas sim é uma epístola, não de caráter teológico, como outras demais, como Paulo menciona na maioria delas, mas ela tem por si uma carta de exortação apologética, para que com o propósito de proteger os crentes daquela época, os irmãos em Cristo nosso, quanto às heresias que estavam acontecendo naquele primeiro, segundo e terceiro século, e nós vamos falar mais à frente do gnosticismo, ou dos gnósticos, que até foi citado na lição anterior de número 8, pelo pastor Cláudio Dinei, eu acho que foi o que ministrou. Então essa heresia que vem acontecendo naquele tempo, ela tem surgido de novo, com a versão mais atualizada, então para que possa não ameaçar a minha vida e a tua vida espiritual. Judas já nos alertava sobre isso, porque esses homens desse primeiro e terceiro século da igreja, eles distorciam a fé, e não está nada diferente dos dias de hoje. Essa carta de Judas, ela é de uma forma assim, para quem não gosta muito, ela é detestável, porque ela tem posições advertidas e pungentes e firmes sobre algumas coisas, até o versículo de número 8, mais ou menos. Durante o 9 em diante, Judas começa, nós vamos ver mais à frente, no dia, ele começa já de uma forma para alertar a igreja contra os falsos mestres e a atenção daquela igreja, e deixou escrito para nós, para que possamos defender a nossa fé e crescermos na graça de Deus. Judas, ele é um livro pequeno que nos dá uma ordem sequer para confrontar, não para confrontarmos esses rebeldes. Você vai ver que Judas, ele não fala, bate de frente com eles, expulsa ele, não. Eles dizem só uma coisa: evitam-os, não escutem eles, não dê atenção a eles, porque eles já têm sentenças decretadas por Jeová. Então ele fala, dá uma alerta para nós evitarmos as pessoas. E também nos mostra que esses hereges, esses apóstolos, estão sob uma condenação eterna de Deus. E também é interessante, quando você vai ler o livro de Judas, você chega rapidamente onde Judas muda o texto no início do 1, no versículo 2, que ele começa com a saudação dele de misericórdia e paz, mas ele chega principalmente, ele vai com foco, dizendo para que lembrarmos dos nossos erros, lembrarmos do juízo de Deus e que possamos promover a santidade de Deus. Isso é a base do livro de Judas que ele tem dito. Sobre a autoria do livro de Judas, tudo indica, em tudo que eu li, que é meio irmão de Jesus. Tá? Ele foi meio irmão de Jesus, que estava ali aproximadamente no século 70, não tenho a informação completa. O autor da revista, também nosso pastor, colocou sobre a queda de Jerusalém. E o propósito, principalmente do livro de Judas, é confrontar o erro, promover a santidade e não esquecer da nossa fé em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos o livro de Judas, você vai ver que essa rápida atenção
Quando você vai olhar o livro de Judas, no capítulo de número 4, no versículo de número 4, diz assim, ó, porque eles se introduziram furtivamente alguns, a quais já antes estavam escritos, para que estes mesmos homens ímpios, que se convertem em dissoluções, a graça de Deus, e negam o Deus único, dominador, o Senhor nosso Jesus Cristo. Quando você presta atenção em Mateus capítulo 13, Jesus alertando sobre a parábola do joio e do trigo, você vai ver que tem os seus servos. Os seus servos, a Bíblia é bem clara, você lê lá no capítulo 13, e eles adormeceram. O que é esse adormecer? Esse adormecer é um dia cansado de trabalho. Todos nós passamos um dia cansado de trabalho, a gente acorda 3 horas da manhã, chega em casa assim. A primeira coisa que você faz depois de tomar o banho, o corpo se assenta, você quer dormir, é isso. O trabalhador trabalhou na lavoura o dia inteiro, mas diz a Bíblia, Jesus ensinou aos seus discípulos que quando eles dormiram com um cansaço natural, o inimigo foi e plantou o joio no meio do trigo. E quando eles acordaram no dia seguinte, a Bíblia diz que os trabalhadores queriam arrancar o joio do meio. Jesus falou, não, deixa eles aí. Deixa eles aí porque tem um propósito no final. Eu estou só alertando, por que isso? Como que a gente conhece essas pessoas que estão infiltradas no nosso meio, não aqui na igreja, mas no contexto geral, tanto aqui em São Paulo, em Brasília, no sul, no sudeste, no centro-oeste do nosso país? Conhecendo a palavra, tendo discernimento através da palavra. O nosso pastor ele colocou aqui, Judas também chama eles de ímpios, que praticam a impiedade. Eles só querem dizer que a graça de Deus você pode fazer tudo, que a graça de Deus ela te perdoa, que não fala sobre o juízo eterno, sobre as condenações, sobre os erros, e principalmente eles não falam da santidade, que é a mais exigida sobre isso. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que vem sorrateiramente no nosso meio, buscando trazer dissoluções, contendas, disse-me-disse, para que possa tirar de nós aquilo que Deus colocou dentro de nós a cada dia. Deus colocou dentro de mim e de você coisas extraordinárias que o inimigo quer tirar de você. Ele quer plantar um joio enquanto nós não estamos alertas. As cartas de Judas, ela que eu falei uma vez com o pastor Daniel, eu ando vigilante 25 horas, no bom contexto da palavra. Enquanto eu estou dormindo, enquanto eu estou acordado, minha esposa sabe, eu não baixo a guarda. Eu estou no trabalho, eu não baixo a guarda. Eu estou todo o tempo vigilante, atento a tudo que está acontecendo. E quando eu vou fechar os olhos, eu falo, Senhor, guarda enquanto trabalha por mim, enquanto eu durmo, para que eu possa continuar permanecendo de pé e não fraquejar na minha caminhada com Cristo. É o que está acontecendo, o que nós estamos vendo hoje. Essas pessoas se infiltram no nosso meio, começam com certos papinhos, com certas dissoluções, com certas coisas que não condizem com a palavra do Senhor, e o povo vai caindo nessas rodinhas. Mas há poder no sangue de Jesus, porque estamos na igreja da palavra, porque o que vai prevalecer, como o Senhor falou, é a palavra de fé para o nosso coração. Não se esqueça daquilo que Deus te plantou no início, quando você voltou para Cristo, ou no início, quando você aceitou a Jesus. Continue com essa essência que Deus colocou. Não deixe nada, nem o diabo plantar nada. Ah, por que fizeram isso? Ah, por que fizeram aquilo? Não porque eu estou escutando isso, não porque eu estou escutando aquilo, não. A essência que o Senhor colocou da igreja é não para ser removida, é para ser multiplicada, para a glória do nome do Senhor. Então Judas, ele bate de frente com isso de uma forma enérgica, com a questão dos hereges que surgiam naquela época, que eles pervertiam a graça e negavam a autoridade do Senhor. Nós temos que entender que Deus é soberano sobre tudo. Os irmãos aqui, que a maioria aqui é membro nosso, e até está assistindo pela internet, eu já falei, nós temos o hábito de dizer, Deus está no controle. Eu acrescento, Deus está no controle e não erra. Porque Ele não só está no controle,
ele não erra em nada, ele é perfeito, ele é imutável, ele é maravilhoso, ele é pleno, ele é sublime, ele escreve certo, ele não deturpa, o caminho dele é perfeito, mesmo ele te mandando para o deserto, o caminho dele é perfeito, mesmo ele te mandando para a cova, ele é caminho perfeito, mesmo ele te mandando para a fornalha, ele é perfeito, mesmo ele te jogando na cova, ele é perfeito, mesmo havendo traidores, ele é perfeito, mesmo em todas as circunstâncias que eu e você passamos e passaremos, ele é perfeito em todos os seus desígnios. E essas pessoas, como hoje, estão querendo dizer que Deus não tem mais poder nessas circunstâncias. Obrigado, pastor Luiz. Ele não tem mais poder sobre o domínio sobre isso. Não deixe isso entrar na sua mente. Que a sua mente seja blindada pelo poder da palavra do ensino nessa manhã. Que Deus tem um controle e não erra em nada na minha e na sua vida. Ele não errou quando deixou você nascer. Ele não errou quando te mandou para cá. Eu sinto a graça de Deus nessa manhã. Ele não errou quando deixou você nascer. Ele não errou quando te livrou do laço da morte. Ele não errou. Ele acertou em tudo, porque ele é perfeito em tudo que ele faz. E esses homens nessa época, eles queriam, como hoje, de alguns estão aí, eles estão querendo tirar a soberania de Deus. Mas há poder, porque aqui existe uma igreja que acredita na soberania do nosso Deus, que se chama Jesus Cristo. Quando nós olhamos o tópico 1, o exemplo bíblico que o nosso pastor colocou aqui, dos versículos 5, 6 e 7, nós vamos ver nitidamente as características que Judas fazem contra ele. São os intolerantes, altivos, são arrogantes, são abusivos, eles são hereges, eles são, como nosso pastor, anjos que, seduzidos por Lúcifer, aqueles que ascendem dia do mal, aqueles que têm a mente maquiavélica, aqueles que a qual você olha tem aparência de piedade, como Paulo diz a Timóteo, mas olha, eu digo, afasta-se. Judas está escrevendo praticamente a mesma coisa que Paulo escreveu ao seu filho Timóteo. Olha, a esses vocês não dão ouvido, não arranca aquilo que o Senhor colocou em ti, a graça, o amor, o cuidado pela obra. Não, afasta-se dessas pessoas. A descrição, você vê que Deus, através de Judas, ele coloca como a descrição de Sodoma e Gomorra, homens que praticam coisas terríveis no anonimato, a qual as câmeras não mostram, a qual a mídia não mostram. Quando chega a fazer uma live, faz brinco, faz, como é que é? Ah não, meu amigo Samuel não está em nome. Como é que é? Filtro, sabe? Não faz um filtro para aparecer o rosto sem ruga, sem mácula, sem olheira, mas não, eles aparecem bonitinhos, eles aparecem belos, com um quadro atrás, um cenário maravilhoso, nada contra isso, tem que ser o melhor para Deus, mas quando Judas incomoda com isso, regido pelo Espírito Santo, falando que eles são tipo Sodoma e Gomorra, são pessoas que faziam coisas erradas no oculto, pessoas que parecem, então por que a igreja tem que ter um discernimento? Para entender que essas pessoas são deploráveis diante de Deus. Os habitantes são envolvidos em práticas imorais, sofrem a pena do fogo eterno. Vê isso, versículo de número 5, que nós possamos ver aqui na palavra que diz assim: mas quero lembrar-vos de que, já uma vez, sobre isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-nos da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha aqui esses homens que Judas está referindo ao seu povo, uma nação escolhida que Deus tirou do Egito, que no meio da caminhada eles pararam de crer naquele que tirou com 10 pragas, que enviou o cara gago para tirar o povo do Egito, para falar com um monarca, com um estadista. Irmãos, para pensar. Para pensar. Vamos aqui voltar no tempo. Imagina um homem que é encontrado com Deus com uma sarça ardente, a qual diz que não sabe falar, que é gago. Deus envia Arão para falar por ele. E Deus fala assim: vai a Faraó. Não era qualquer
entrava diante de Faraó. Faraó podia matar ele ao virar as costas, ou na sua presença olhando costa a rosto. Mas o povo, mesmo assim, depois de ter usado Moisés, Arão, visto o que viu no deserto, não creram. É esse povo que Judas está alertando. É esse povo que às vezes viveu a graça, o favor de Deus, viveu a maravilha do poder da palavra, provou de coisas espirituais, agora não creram mais. Aí Judas está dizendo assim, ó, como que vem aqueles que são isso? Cristãos que deveriam devidamente avisados sobre os falsos médicos, porque ó, se você olhar na Bíblia, está bem claro assim, ó, mas quero lembrar-vos. Então dá-se a entender que Judas já tinha mandado um recado antes. Quero lembrar-vos, quando a gente fala que o abençoado, eu quero te lembrar que esse caminho não dá certo. Estou te lembrando pela segunda, terceira vez, todo pai passar por isso. Judas estava, quero vos lembrar-vos, mas quero lembrar-vos, com quem já uma vez soube isto. Ele está trazendo de um povo que, ó, quero lembrar com vocês disso, ó, o povo que saiu, que Deus usou um carro, usou 10 pragas, matou o primogênito, cobriu com uma coluna de fogo, cobriu com uma coluna de nuvem, estão errando diante de mim, e eu fiz perecer. Foi Deus que fez perecer. Ele, nas suas próprias concupiscências. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Essa gente que está aí, esses hereges que estão aí, façam o que eu disse que Judas nos orienta, só não escuta. Passa o feed dele, rola para cima, vem para a escola dominical que você ganha mais, medita na palavra que você ganha mais, compra a Bíblia de estudo que você ganha mais. O que vai acontecer? Essas pessoas elas vão cair sorrateiramente, sozinhas, não precisa fazer nada. Eu tomei soco de Jeová estudando essa lição. Versículo de número 5. Versículo de número 6, assim, e os anjos que guardaram os seus principados, está falando aqui de Satanás, mas que deixaram a sua própria habitação, diabo e seus anjos, reservou a escuridão e as prisões eternas até o juízo daquele dia. Um instantinho, por favor. O que isso quer nos ensinarmos nessa manhã? Este versículo ele significa um testado como uma reverência similar. Que os anjos a qual Judas se refere aqui são os anjos santos de Deus, pelo contrário dos anjos que podem ser que haviam caído juntamente com Satanás. Olha o que Deus está dizendo. Aliás, olha o que o Espírito Santo está dizendo através de Judas à igreja. Esses homens que estão aí, eles são semelhantes àqueles anjos caídos com Satanás. Olha como nós temos que ter discernimento nesses últimos dias na face da terra. Gente que vem sua autoestima, bom, com todo o carinho do mundo. Deus abençoe a todos os povos, mas lá está a área empresarial. Aqui tem que ser pregador do Evangelho, ensinador da palavra, profeta para a igreja. Nada contra, é maravilhoso. Deus abençoe todos os povos, mas na igreja você tem que saber filtrar quem você vai ouvir e quem você não vai ouvir. Versículo de número 7 diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo ser entregue à fornicação, como aqueles que indo pois a outra carne foram postos por exemplo sofrendo a pena do fogo eterno. Que julgo? Não, precisa traduzir, mas vou traduzir. O que Judas está levando a igreja sobre esses homens do primeiro, segundo e terceiro século, dessa tribo de gnocídio, que eles são igual Sodoma e Gomorra, que praticavam coisas sexuais terríveis. Não vou nem entrar no mérito porque está sendo filmado, e os adultos sabem o que eu estou dizendo. Temos que ficar vigilante 25 horas, com tudo.
para a gente não se acostumar a dizer que ter duas mulheres é bacana, que ter dois homens é bacana, que homem com homem é bacana, mulher com... Não, esses homens no escuro aparecem diante da câmera, tudo normal, mas diante dos olhos do escuridão, Judas está tratando eles como sodomitas e de Gomorra, como se vivesse na cidade de Gomorra e Sodoma e as cidades circunvizinhas, como está em Gênesis 19, e também como Deus julgou eles em Gênesis 19, 24. Então você não precisa se preocupar. O seu intuito, e nós aqui nessa manhã, é o quê? Que Deus te dê discernimento quem você vai ouvir. Que tem excelentes pregadores ainda, que você pode botar lá na TV da sua televisão enquanto você lava a louça, enquanto você lava a casa, quando você arruma as coisas dentro de casa, quando você não está de folga do seu trabalho, tem excelentes pregadores. Um deles que eu recomendo, Daniel Pedro da Silva. Postura dos infiltrados. Irmãos, esses abençoados, eles aparecem, vão ficar maravilha. O que eles aparecem? Como um bom samaritano. Não que a parábola do bom samaritano, eu estou aqui tentando de forma nenhuma distorcer aquilo que Jesus nos ensina. Mas eles aparecem de uma forma graciosa, amorosa, carinhosa. Não que nós não temos que ser. A maioria aqui de casa sabe como que eu e o irmão Celso falam, que Silas falou ontem. Somos assim. Os irmãos sabem, eu nunca faltei respeito com nenhum aqui. Com carinho, com zelo, porque eu amo vocês como Cristo me amou. Se ele verteu o sangue dele por amor a mim, por que eu não vou lhe tratar com amor? Mas esses homens, eles só querem vocês enquanto vocês estão podendo produzir lã. Porque a ovelha só presta quando produz lã. E quando não produz lã, raspou lã, tirou lã, fez tapete, fez mesa, fez não sei o que para lã, a ovelha não presta mais. É essa a característica dos infiltrados que estão dentro da igreja. E mudou alguma coisa sobre o dia de hoje? Judas, no versículo número 8, esses hereges de Satanás, diz assim: e contudo também esses semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Olha só, o que é dignidade? Eu, casado com a moça, com a mulher. Eles tiram isso. Eles difamam aquilo que é correto. Eles difamam aquilo que é puro. Eles difamam aquilo que é santo. Eles difamam aquilo que Deus ama. Cuidado com essas pessoas. Esses adormecidos que contaminam a carne, Judas, eles alertam como falsos mestres, que são arrogantes e que tinham as suas próprias prioridades. Eles só olham para eles não olham para os próximos. Ele não olha para a tua necessidade, para a tua dor. Eu vou aqui falar com o pastor Daniel aqui, não sei se ele já viu, mas uma vez ele me convidou, quando a igreja estava em expansão, o pastor mandou, fomos procurar um local. Eu, ele, o irmão Sérgio. Passei lá esses dias, a igreja está fechada. Aí eu olhei, eu falei, o herege do cão, quando teve ali, sugou o que tinha no povo. Não posso falar, Jesus, eu não tenho, no banco de advogado de 100 mil reais por mês. Irmãos, em nome de Jesus, aonde Deus te plantou, fica firme ali. Acorda de manhã, faz o seu devocional. Tenha treinado tudo que o Senhor tem te treinado. Tudo que o Senhor te treinou no início da tua caminhada é para agora você não se desviar. Eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, irmão, não podia pisar numa igreja. Deus usava uma pessoa. Não era terrível. Eu amo consagração. Já falei para o pastor Daniel. Ele sabe as consagrações que eu fui. Não, tem palavra? Não pode, tem problema. Eu gosto de consagração, de jejum, oração. Bom, deu brecha, eu caço. Eu sei aonde eu vou. Bom, pisava na igreja, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Hoje fala? Não. Ele fala como antigamente? Não. Por que ele usou essas pessoas no passado para mim?
de terno e gravata, né, pastor Wilson? Eram inúmeras pessoas que usavam assim, a torto e direito. Bancário, então, só andava de terno e gravata. Me passa o da Gonçalves dias com 7 de setembro. Me passa o homem atrás e me fala assim: Pai do Senhor, varão. E naquela época estava no manto de Deus, querer mexer com a emoção das pessoas com profecia. Eu já estava escaldado. Aí, ó, Pai do Senhor, eu parei com uma loja da empresa, azul. Nem tem mais esse banco, Cita América, não, Citibank. Pai do Senhor, aí, ó, assim diz o Senhor, meu irmão, 3h30 da tarde para 3h40. Assim diz o Senhor para você nesse dia. A esposa que você tem hoje, eu nem aliança tinha de noivo. A esposa que você tem hoje, o diabo vai tentar separar vocês 3 vezes. A graça seja contigo e foi embora. Eu lembro do rosto, da cor de pele, da calça que ele vestia na camisa, mas eu não lembro do rosto. Aí quando a gente quer obreiro, que é obrigado a estudar a palavra, não por obrigação, mas por prazer, quando a gente estuda angiologia, a gente tem que ver que é um anjo do Senhor desceu para ele. Eu nem noivo era. E o diabo lutou 3 vezes para tentar nos separar. Deus fala hoje? Não. Por quê? Ele me deu experiências com ele. Ele fez eu crescer na fé com ele. É isso que Judas está levando na igreja. Ó, não se esqueça das experiências da fé que vocês um dia teve em Cristo Jesus. Não deixe esses daí que chegaram agora com modinhas de um novo tempo, mas que a palavra ainda continua verdadeira, o sangue de Cristo continua verdadeiro, e não se deixe enganar. Eu não vou falar mais assim. Quantas consagrações eu fui? Agora, aqui na palavra, ele me dá só boca, só soco de quebra. E toma na boca do estômago. Mas não usa mais ninguém. Eu fico correndo atrás? Não. É bom ouvir? É. Eu sei que é bom. Eu sei que é bom. É gostoso. Sei que quando Deus bota o dedo no nosso nariz e fala assim, diz o Senhor, isso é prazeroso, você se sente inútil. Você sabe que tem Deus que cuida de você. Mas não é isso que a carta de Judas está dizendo. A carta de Judas está dizendo para uma igreja já madura. Uma igreja que já recebeu o Evangelho de Cristo. Uma igreja que estava ceando, batizando, dizimando, mas entrou no meio da igreja alguém que queriam minar a fé deles, contaminá-los eles. É isso que está acontecendo no dia de hoje. É que você hoje está aqui para receber uma porção da graça de Deus para te dar discernimento, para você não ouvir essas pessoas. Então, Judas, eles falam de ímpios adormecidos, que talvez porque se aproximarem da revelação divina, muitos, provavelmente, porque negam o Senhor, e portanto estavam vivendo em um mundo de ilusão. Eles falam desses hereges, estavam sendo criados no propósito do mundo do engano, para que eles entregassem a imoralidade para compatível com a nova vida após a salvação. Irmãos, aquele que tem a sua coroa, guarda, para que não possa ninguém tomar. Aquele que tem azeite com as boas virtudes, guarda o teu azeite para ninguém, para ele não acabar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa manhã. Não deixe o diabo de nenhuma forma tirar aquilo que ele já colocou dentro de você. Esses homens, também no versículo número 8, eles rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. O que é essas autoridades? A autoridade pastoral, no caso aqui da nossa igreja, a autoridade do presbítero, a autoridade do diácono da igreja. Você não precisa estar debaixo de autoridade. Você é dono do seu nariz. Você não precisa estar debaixo de autoridade. Esses homens que estão por aí, estou só repetindo as palavras de Judas pelo Espírito Santo. Não ouçam. Aprenda uma coisa, irmãos. Eu falo para todo mundo que vem aqui nos visita que eu cerco ele fora e vai ficar gravado para outros. Irmão, você está congregando alguma igreja? Não. Vou te dar uma passagem de Jesus. Jesus chegou a Jerusalém e falou: ai, meus filhos, queria vos ajuntar-vos como a galinha junta seus pintinhos debaixo da asa. E quem é da roça como eu, já viu o gavião tentar atacar pitainho debaixo da asa de galinha? Não ataca.
se fala de proteção. Eu vou dizer para a igreja, e digo isso ciente do que eu estou falando, e debaixo da graça e do temor de Deus. Eu sei que eu passei por algumas coisas na minha vida, porque eu sei que tinha pastores orando comigo. Estou aqui há 4 anos. Situações que poderiam ser caídas sobre mim, a minha casa, não caíram porque eu tenho um pastor que ora comigo. Eu tenho a certeza disso e a convicção da minha alma. Não sei, pode ter saído do trono de Satanás do inferno. Aí, porque estou debaixo da autoridade de Deus, não, lá não toca. Ele está debaixo de autoridade. Não saia debaixo de autoridade do pastor. Você tem todo o direito de querer daqui para outra igreja. Eu nem sei se o pastor dela vai me permita, pastor. Ele vai te aconselhar, te abençoar, vai na paz. Mas fique debaixo da autoridade de igreja. E tem muitos que estão aqui porque escutaram esse conselho meu. Porque você ficar debaixo sem proteção é perigo. Você fica vulnerável para ave de rapina te atacar. E esses homens, eles são veementes contra isso. E a gente vê uns 5, uns 4 desses aí contra isso. Eles só querem, não, você não precisa estar debaixo de autoridade, você não precisa ouvir pastor, você tem a palavra. Ok, eu tenho a palavra. Eu tenho a palavra. É meu norte, é meu guia. Mas se Jesus, que é Jesus, ficou debaixo da autoridade do seu filho João, quem sou eu para não ficar debaixo da autoridade? Tenha juízo nessa noite. Não saia debaixo de autoridade sem a bênção de Deus. Senão você está dando arma para Satanás, como uma ave de rapina, que representa uma área de atacar. Enquanto você está debaixo de asa de galinha, semelhante à proteção do pai, do pastor, se prepara. Tem proteção, tem bênção, tem cuidado, tem zelo, tem amor, tem bom caminho, porque quando o gavião sai e a galinha veja que ele já saiu e não vai atacar, o que acontece? Os pintainhos seguem toda a sua galinha, tudo num caminho certo. Quando ele sai do caminho, você pode ver que a galinha muda até de cacarejo, ela muda o tom. Então, quando você está debaixo, o pastor te leva, representando no bom sentido a galinha que Jesus falou, ele leva o caminho certo para uma boa comida, para um bom pasto, para uma boa sombra, para um bom arbusto, para uma boa proteção e até te volta para casa. Esses homens não. Você tem a palavra. Só a palavra basta. Não caia nessa moda desses falsos médicos. Eles são tudo hereges. Está aqui, já diz o Judas. Eu estou só repetindo. Fica zangado comigo, não. Estou só repetindo. Seus hereges. Vão tudo ardendo no ar do inferno. Está aqui, Judas mesmo fala. Só deixa eu se afastar. 2.1.1 Exemplos bíblicos de respeito à autoridade. Judas destaca, deixa eu abrir aqui para não me perder. Judas destaca a autoridade divina ao citar Miguel, que apesar da sua alta posição celestial, não exultou a Satanás, mas disse: o Senhor te repreende. Miguel, irmãos e irmãs, nessa manhã, não era qualquer um anjo. Se você lembrarem da oração de Daniel, quem foi abrir passagem para a reforma? Miguel. Nesse texto que Judas está dizendo de alerta para nós, Satanás foi tentar no corpo de Moisés. Eu vou ficar no corpo de Moisés. Se Miguel, irmãos, eu já falei aqui em outra oportunidade, essa questão de autoridade espiritual eu amo. Eu amo. Já falei de Josué que mandou 2 espias que não tinham nem nome. Você vê Deus, através de Judas, citando o anjo Miguel sobre a autoridade, dá um nome. Mas quando você olha para a Bíblia, em Apocalipse 20, 21, a Bíblia diz que Deus vai enviar um anjo. Deus vai pegar um anjo e vai prender Satanás por 1000 anos. O que isso significa? Autoridade constituída, você tem que honrar. As autoridades dentro da igreja, você tem que respeitá-las. Você não pode chegar e afrontar a autoridade aqui. Agora, vamos lá. A autoridade constituída no mundo tem
Paulo fala isso. Quando você serve ao seu Senhor, em Gálatas 3, 23, 24, ao seu Senhor com letra minúscula, você está tratando o seu Senhor com letra maiúscula, do mesmo jeito. Alguns irmãos aqui sabem que eu estou hoje trabalhando com o Longoni. Lá ele é meu chefe. Mas aqui, o quadro muda. Lá, sim senhor, não senhor. Amigo, você aceita isso? Ele dá esse direito de chamá-lo de amigo. Você não acha melhor fazer assim, amigo? Ele para, olha, aí ele executa. Ele pode não fazer. Se você der o microfone para ele ver como é que eu sou cuidadoso com as coisas, com as ferramentas, ele vai olhar. Porque se eu cuido bem daqueles que são do meu patrão, eu estou também cuidando bem do meu reino de Deus. O que acontece hoje? O crente vem dar um mau exemplo. Meu patrão não tem a mesma fé que eu. E daí, somos um país laico. Ele tem o direito de seguir a fé que ele quiser. O que tem que acontecer da mesma forma que você honra ele, você honra a autoridade que está lá. É que nem crente querer respeitar a autoridade policial. Eu fico impressionado, irmão. Chega lá, não, senhor, tudo bem, o que o senhor precisa? Ele é uma autoridade constituída na nação. Tá bom dia, como é que o senhor vai? Família está bem? Se já qualquer coisa que ele te amar, você já destrói ele, porque esses homens eles andam ligados no 220, irmão. Agora, crente que não dá exemplo, não sabe respeitar a autoridade, vai me dizer que sabe respeitar a autoridade de Deus? Nós ensinamos os nossos filhos lá em casa. Se você não respeita a autoridade que você vê, você vai me dizer que vai respeitar a autoridade que você não vê? Aí Deus fala assim, sai, vai para a direita, você sai, vai meter o pé para a esquerda? Esses homens, Deus aqui está mostrando, através de Judas, como é importante você respeitar a autoridade constituída. E entenda, irmãos, entenda, você discordar não significa que afronta a autoridade. Eu posso discordar inúmeras vezes com o pastor Daniel, mas eu nunca tenho juízo para respeitar a autoridade dele, nem de todos os pastores passando por mim. Eu tenho juízo nisso. Você pode discordar, poxa, o pastor podia fazer assim, isso é normal. Agora, depois que tomou a decisão, vamos para cima, vai dar certo. Se não der, a gente é passivo de erro, voltamos para trás. Nós só dois avós na roça e dizer, meu jegue só não anda para frente, meu jegue também anda para trás. Nosso carro anda 100% para frente? Não. Tem hora que você tem que dar marcha ré na sua vida, tem hora que você não tem que dar um impulso para você poder andar melhor. Às vezes é a vida da gente. Então, aprenda uma coisa, irmãos: nunca desrespeite autoridade nenhuma constituída por Deus, porque Paulo alertou isso. Toda autoridade é divinamente, ele falou terrenamente, divinamente outorgada, autorizada, dada por Deus. Guarde isso no teu coração. Miguel nos ensina isso, que o Senhor te repreenda, Satanás. Ele não foi. Eu vou te repreender porque eu sou o anjo que estou lá todo dia levando. Vou usar aqui levando água para Deus. Eu tenho, sento do lado dele todo dia. Não é assim que a banda toca. Tem autoridade certa com autoridade certa. Vai chegar e falar, você tem autoridade sim com Deus para profetizar bênçãos. Você tem autoridade sim para declarar vitória sobre a tua vida. Você tem autoridade de Deus, segundo a palavra, para profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus empreendimentos, dobrar o teu joelho pelos teus filhos, sim. Mas você tem também o direito de entender que você também tem uma autoridade constituída por Deus aqui nesta igreja para você honrar. Guarde isso no teu coração, para você ter uma vida sossegada nessa terra. A natureza dos infiltrados. Os hereges são descritos como aqueles que destacam a sua atitude pedante, criticando e discutindo assuntos que não contêm, e até mesmo blasfemando contra a divindade. Judas, versículo 10. Judas nos compara animais irracionais. No versículo 11, ele diz, inicia com um ai, uma expressão que denota dor, e sinaliza o juízo divino sobre eles. E aqui, antes daqui a gente falar desses infiltrados, eu quero falar aqui sobre essa tribo de Quinoticino, que a gente vai pegar aqui e já vamos caminhar para a conclusão, que é rapidinho.
Esses gnósticos que existiam no primeiro, segundo, terceiro século, eles tinham é grande, tá, irmão? O negócio é grande. Os ebionitas, os gnosticismos sérios, os gnósticos egípcios, os judaizantes e o pôntico. O que eles queriam tirar a identidade da igreja? Por quê? Primeiro, eles não acreditavam que Maria Virgem poderia dar luz ao primogênito Filho de Deus. Eles negavam isso totalmente. Eles não acreditavam na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não acreditavam na identidade de Jesus Cristo. Ponto. Eles não acreditavam que se titulou Deus, que só existia um Deus. Tudo isso. Eles têm esse histórico. Um puxa mais um pouquinho, um vai mais um pouquinho, aí um morre antes do tempo, outro morre um pouquinho mais à frente. Todos eles morreram das suas próprias mentiras. Mas a Bíblia nos garante que a palavra de Deus, como Deus é a palavra, Jesus é a palavra, o Espírito Santo é a palavra, permanece para sempre até hoje e vai continuar permanecendo, mudando, transformando e esclarecendo a mente de muitos crentes em nome de Jesus. Esses caras sofrem sozinhos. Então esses homens, eles tinham uma filosofia, que surgiu naquela época, que se haver um Deus único, eles acreditavam que a salvação era pelo meio do conhecimento interior e da sua própria espiritualidade. Não caia nesse corpo. Conhecimento é bom. Adquira conhecimento. Leia bons livros da nossa fé. Blinda sua mente todos os dias. Mas não é só isso que te garante a vida eterna. Não é só isso que te garante uma vida no céu. Mas o que te garante a vida no céu, a vida irrepreensível, santa, agradável, como diz Davi: o meu sacrifício vivo, meu corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor todos os dias. Então foge dessas pessoas, dessa tribo de gnosticismo que vem se infiltrando dentro do nosso meio. Versículo de número 10. Estes, porém, dizem o mal do que não sabem naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais. Aí o versículo 11: ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Judas está citando 3 problemas gravíssimos do Antigo Testamento. Caim não soube oferecer de coração puro oferta a Deus, teve inveja do seu irmão. Esses homens são invejosos. Esses que estão aqui, que Judas rebate, que está voltando, são invejosos. De Balaão, vamos lá, deixa eu pegar aqui para porque estamos na escola da palavra. Balaão foi quem? Que profetizou pecado e ganância, um profeta padrão, um inimigo de Deus, que acreditava e não podia beneficiar-se à custa do povo de Deus. Está em Números 31:16, Pedro também relata isso no 2 Pedro 2:15 e principalmente ao Apocalipse 2:14. Tal Balaão é o mestre ímpio da igreja, pareceu ser piedosos. Eles procuram misturar-se com o povo de Deus, até que sejam aceitos pelos cristãos. No entanto, seu verdadeiro motivo era a ganância. Olha aqui que Judas está referindo. Eles vêm de forma calma, serena e tranquila. Aí se infiltra. Gostou do hino, né? Gostou, né? Aí se infiltra no nosso meio. Aí começa a falar palavras que a gente gosta. Você debate. I love you, baby. Você, gostei da tua mensagem, gostei do teu ensino, irmão. Guarda, irmão, fica aqui, ó. Bota não só os 2, mas os 3 pés atrás, se tiver. Quando vem com muito elogio, dizendo que o cara, como ninguém é perfeito. Vai ter um dia que você vai viver para esse móvel, você me desagradou. Isso vai acontecer.
eu faço de tudo para não acontecer. Mas se acontecer, irmão, vem uma mim, vai comigo, para a gente cortar o laço do diabo, a gente ir junto para o céu. Esses homens, eles chegam assim, não, aqui ó, eu não me dá tanto que eu... Olha aqui que Judas está levantando. Preciso falar de Coré? Preciso. A revista, o professor todo, vou repetir que o professor colocou, eu não sou doido. Aí ele está assistindo lá, me dá ligar, pastor Daniel, qual o telefone do obreiro lá? Ele não falou de Coré. Aí vai me chamar a atenção, não vou ler. Ou ele pode ligar o pastor Daniel e falar assim, eu vou te chamar, pastor. O cara lá não falou de Coré. Chamar a atenção do meu pastor? Não, vamos lá, Coré. O chefe da rebelião, chefe que gosta de confusão, chefe, não é confusão para brigar com o inferno, gosta de confusão para brigar com o inferno, mas não vem não. Coré foi tentar a autoridade de Moisés, Arão e Miriam, não peita a autoridade, a sentença é morte. Se Miguel dá um alerta para respeitar a autoridade, Judas está alertando que esses homens são homens que vêm mansinho, que são gananciosos, invejosos, não conseguem ser o que você é, ainda por cima são rebeldes, que eles se manifestam como rebeldia. O que é isso? E olha só, irmão, Coré era da tribo de Levi, não era qualquer tribo. Era uma tribo separada para carregar a arca, principalmente da aliança, a arca ou a arca do conselho, ou a arca da presença. Não era qualquer tribo. Números 16, vocês vão ver isso, 1 ao 3, do 31 ao 5. E existiu pela proeminência de Moisés e Arão. E como representantes de Deus, o Senhor trouxe juízo sobre eles e seus seguidores. Irmão, rebelde, não leva a sua mão. Ele leva a gente junto. E aqui que tem jovens, lá em casa eu aviso, jovens, foge da rebeldia. Gente do teu trabalho que quer se rebelar contra o teu patrão, tua autoridade, foge de lado. Foge. Vou dizer aqui entre aspas, se o teu patrão, vou dizer aqui valor entre, por exemplo, assinou a tua CLT e está te pagando 5 mil, não entre em confusão, prevendo de 6 meses, 8 meses, você querer ganhar 10. Isso é rebelião. Gente que chega lá, poxa, lá na outra empresa eu ganhava 12 mil, podia pagar pelo menos a mesma coisa. O cara acabou de entrar, irmão. O cara acabou de entrar. Estou te falando que eu já passei por isso. A pessoa estava desempregada, passando perrengue. A pessoa chegou, aí entra o filho do cão de Coré, que tem o intuito de rebelião. Aí está lá como o teu chefe, daqui a pouco vai os dois embora, mais 2 empregados no mercado de trabalho. Aí você vai dar pano para a tua família, vai dar dor de cabeça para a tua casa, vai atrasar a finança do teu nome, vai se perceber da possível. Então não se meta em rebelião, não estou falando que eu já passei por isso. O cara chega do nosso lado, poxa, lá em tal lugar vai ganhar 9 mil, estou falando um valor verdadeiro. Pô, a pessoa podia pagar pelo menos a mesma coisa, olha como é que é o trabalho. Não, aí quando ele entrou assim, eu tenho que comprar um carro, eu falei, isso mesmo, compra um carro e mais, some do meu lado, some, filho de Coré. Não se enfia nesse meio. Eu sempre digo, nós somos livres de escolha, mas faça tudo na direção de Deus. Não está satisfeito com o teu trabalho, dobra o teu juízo, só abre uma porta nova, para melhor para minha casa, para minha igreja, para os meus filhos, para o meu marido. Deus vai abrir, mas não se meta em confusão e discórdia no meio do teu trabalho. Você vai arrumar problema, porque aqueles homens que estão lá, mesmo sendo livres, são dados de autoridade dada por Deus. Esses homens, eles são de seguidores de Coré que se rebelam contra o Senhor, que elegera como autoridade. Meu irmão, que o sangue de Jesus nos cubra nesses últimos dias da igreja. E esses homens que estão aí, eles falam, eles pregam bonito, eles elogiam, falam, até bajulam quando querem alguma coisa. Como eu disse, você está com a palavra, ok, mas tem autoridade. Deus não é um Deus que quebra princípios.
Seus princípios são revogáveis. Só uma coisa, eu aprendi uma coisa, uma frase de um pastor que eu nunca esqueci. Deus perdoa pecado contra a sua santidade, mas não perdoa pecado contra a sua autoridade. Vou repetir o mesmo texto de Ezequiel 29. Ezequiel 29, quando sai Satanás e os seus anjos do trono de Deus. Deus podia pegar autoridade contra a sua mãe, contra a autoridade dele não. Você não vê na Bíblia nenhum homem pecando contra a autoridade, se não tem. Então não se levante como teu chefe do teu trabalho, não se levante como nenhum pastor de uma igreja. E um detalhe não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a eleição. E também, irmãos, sobre Israel, não deixe o diabo passar nada na sua mente contra Israel. Porque se Davi falou, orai pela paz de Israel, para que seu Deus. Não, quem ora por Israel tem bênção. Israel é a nação santa, é a menina dos olhos de Deus. Não deixe o diabo nem cogitar passar nada na sua mente que você tem visto contra Israel. Não sabe, não entende? Ora, Deus, orando segundo a tua palavra, da paz e Israel. Você já vai estar na bênção. É também princípio de autoridade. Deus instituiu a Israel como uma nação de autoridade para ele. Esses cristãos aí precisam ter cuidado para falar sobre líderes espirituais. Tito 3, 2, 1 e 2, depois você lê em casa, ele fala muito bem sobre isso. Então, cuidado, irmãos. Essa galera que está aí, de gnósticos, de tribo de Caim, de Balaão, que só fica atrás de profecia. Já falei, eu gosto. Recebi muito, hoje não recebo nenhuma, Jeová. Não corra atrás não. É bom ouvir? É. Mas você, quando Deus te dá revelações do passado, é para você se manter firme nessa caminhada até Jesus soar o teu nome. Você escutar as trombetas celestiais dos seus títulos. Chegou a minha hora de ir para o céu. Não deixa a essência que Deus colocou dentro de você se esvair em nome de Jesus. Já explanamos aqui o tópico 3.1 sobre Coré, Caim, Balaão e Coré. Eles são murmuradores e os caminhos deles são para o inferno. Não tem outra solução. Tópico 3.3. Tópico 2.4. O juízo divino sobre os infiltrados. A profecia de Enoque. Irmão, presta atenção aqui. Quando Judas cita Enoque no livro apócrifo, o que é o livro apócrifo? É aquele livro que não tem autenticidade espiritual que está nos canônicos na Bíblia Sagrada. Mas o que isso cita? Por exemplo, ontem mesmo, um pastor famoso que pregou aqui na igreja, ele citou uma frase de Martinho Lutero. Contra isso? Não. Martinho Lutero morreu pela igreja? Morreu. Mas ele foi Jesus? Não. Ele foi morto por amor a Cristo, por a sua 95 teses, como outros, Charles Spurgeon, John Wesley, Moody, outros. Não tem nenhum problema você citar a fonte, o livro. É isso que Judas está fazendo. Judas ele está citando uma coisa que ele leu, que ele adquiriu conhecimento, que era o livro de Enoque. Mas Enoque, o livro de Enoque, não tem respaldos bíblicos e sagrados para nós. Ele é como se fosse um extra-bíblico. É como, por exemplo, eu estava lendo um livro sobre Josué, que eu ganhei na minha primeira, quando eu caminhei, estava no início da minha caminhada cristã. O que é? Me ajuda a entender melhor o livro de Josué. Quando você pega um livro sobre Esther, um livro sobre Gênesis, um livro sobre Levítico, você ajuda a entender melhor a palavra de Deus. Isso é conhecimento. É isso que Judas está colocando aqui. Judas está mostrando para eles que o livro de Enoque, que era o 7º ano após Adão, que anunciava a vinda do Senhor Jesus com milhares de seus santos, para que o juízo contra os ímpios condenados por suas obras de impiedade e as palavras de blasfemas contra Deus. Versículos 14 e 15 do nosso livro de Judas, diz assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que, vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar, dentre eles, todos os ímpios,
aqueles que distorcem e brigam com a palavra, pode ficar tranquilo, o juízo de Deus, o plano de Deus é justiça e juízo. Não se brinque, não se zomba da palavra. Que cometeram todas essas duas palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, como nós já lemos, está lá em Gênesis 5, 21 a 24, que fala sobre a vida de Enoque, que foi arrebatado ao céu, e é um livro que, como eu falei, um livro apócrifo, que dá uma biografia de Enoque, que foi levado ao céu antes de morrer. No versículo 15, os ímpios é uma palavra de suas variações, que se repetem 4 vezes no livro de Judas, transformando o versículo das mais impressionantes cartas, diante de uma natureza pecaminosa de homens maus com a igreja. Tu pode ver, irmãos, isso são homens maus com a igreja. Não é só, nós somos a igreja, sim, com as moléculas da igreja, mas eles atacam a igreja. São homens perversos. Com a igreja, que podem permitir que elas ficassem no seu meio. Eles são ímpios, mas estão entre o povo de Deus, alegando ser representantes de Deus. Por que Judas alerta e exorta? Irmãos, quando Judas ele faz uma exortação à igreja aqui, entenda bem, essa exortação, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando ele fala piedai-vos ou apiegue-se dos seus irmãos, ele quer dizer o quê? Para tirar a pessoa do caminho errado. E falar assim, ó, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você está caminhando para o inferno. Se você, a gente que estava dentro da igreja, ouvindo essas pessoas, e Judas é usado pelo Espírito Santo para escrever essa carta, essa epístola, para exortar ele. E essa exortação não é para matar. Essa exortação é para corrigir. É para tirar do mau caminho que eles estavam indo por essas pessoas que tinham o espírito de Caim, de Balaão e de Coré. Essas pessoas que negavam a autoridade, que tudo que eles aprenderam, que tudo que eles foram ensinados, estavam sendo desconstruídos. Não deixa o diabo desconstruir aquilo que ele colocou dentro de você essa manhã, em nome de Jesus. Seja autêntico, verdadeiro diante do Senhor, do jeito que Ele te chamou. Deus muda caráter, Deus muda temperamento, mas tem as coisas que Deus colocou dentro de nós, que é a essência dele, sabe, para que você continue semelhante com o reino de Deus, do jeitinho que você é. E Judas, ele alertou a igreja e os seguidores de Cristo, no caso desses líderes, que observassem os contrastes que estava acontecendo naquele tempo. Gente, o que é um contraste? É aquela situação que muda de cor. A gente olha, se eu tirar o óculos aqui, eu vejo tudo embaçado lá na televisão. É um contraste. Eu coloco o óculos, eu vejo nitidamente. Esse povo estava entrando nisso. Tudo que eles aprenderam nitidamente, tintim por tintim, evangelho por evangelho, versículo por versículo, jejuaram junto, viram o poder de Deus, mortos ressuscitados, eles estavam sendo enganados, estavam sendo tapeados, estavam sendo deixados sendo enganados, estavam sendo estavam deixando um contraste entrar em sua vida, estavam caminhando. Judas alerta, volta, dá tempo, peça perdão, toma juízo, vem para o caminho certo. Não deixe nada tirar de dentro de você aquilo que Deus te plantou. E no tópico 3, já estamos caminhando, glória a Deus, aleluia. Vamos todo mundo comer frango hoje, domingo, dia de frango. Versículo 17. Aí começa mais umas coisas maravilhosas que Judas vai dizendo. Mas amados, lembrai-vos das palavras que foram previstas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Judas está dizendo aqui? Ele está falando assim, ó, vocês não querem
quiserem dar ouvido a mim, você tem todo o direito. Eu tenho aqui sofrido, escrito, estou escrevendo de novo. Mas e os apóstolos? Aqueles que iniciaram a carreira, que morreram de cabeça para baixo, que foram degolados, que escreveram em prisões. Guarda essas palavras. Não deixa sair a palavra de dentro de você. O que isso quer dizer para nós nessa manhã? Dos apóstolos são importantes, pois expressam a vontade de Deus, para que possamos discernir o Espírito que atua em alguém e que alega falar e agir em nome de Deus. Porque se nós vamos olharmos a carta de Paulo, Atos, Pedro, João, porque todos sabem que a Bíblia não segue uma ordem de data corretinha, tá? Uma ordem cronológica, 1, 2, 3, 4, 5, mas ela é maravilhosa em tudo. Quando ele fala isso, ele está dizendo que, lembra do que eles falaram para que vocês possam ter discernimento, discernir o seu Espírito que atua em alguém, que alega em agir em nome de Deus, mas não o faz. Devemos usar um parâmetro seguro, a verdade bíblica e o discernimento que o Espírito Santo concede aos fiéis. Ele não concede aos simples, ele não concede aos rebeldes, eles não concedem aos gananciosos, eles não concedem aos invejosos, mas ele concede aos fiéis. Que essa manhã você continua sendo fiel diante desse discernimento, para entender, até quando você ouvir uma coisa, não, esse aí não tem não, esse aí parece que fala em nome de Deus, mas não fala em nome de Deus. Que Deus te dê discernimento essa manhã, para que você consiga inverter essa situação, esse quadro, e saber quem você vai ouvir a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, devemos evitar aqueles que atacam a verdade central das Escrituras e que dizem a respeito de Deus, a Cristo, a salvação pela graça e Deus por meio da fé. Aleluia! Judas, versículo de número 20, diz assim: vós, amados, edificai-vos, mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando em espírito. Está no tópico 3.1. Diz assim: Judas exorta os crentes a edificarem a sua santíssima fé, fortalecendo-os e aprendendo os ensinamentos apostólicos. Essa fé é totalmente santa, se distingue da visão gnóstica, que promove a depravação moral. Além disso, ele destaca a importância da oração do Espírito Santo, no Espírito Santo, um princípio que a pessoa, com a orientação de Paulo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios 14, 15, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14 e 15. O que Judas está dizendo aqui no versículo de número 20? Ele está dizendo assim, conservai-vos no amor. O autor da carta estava cultivando o nosso amor por Cristo, pois nada pode nos separar do amor de Deus. Porque se nós orarmos no Espírito, orarmos com a palavra, você não vai ser enganado nesses últimos dias. Você vai saber que você vai olhar e vai ter um diagnóstico, um raio-x espiritual, e dizer: esse senta com o diabo. Não, esse aí senta com Deus, eu posso ouvir. É isso que nós estamos precisando nesses últimos dias. Quanto mais nós oramos, mais se aproximamos de Deus. Quanto mais lemos a Bíblia, vemos Deus mais falar conosco. Quanto mais se separamos para Ele, mais Deus se separa para nós. Um grande pregador falou: o que faz separação entre Deus e nós são os nossos pecados. Quando você fecha essas brechas, orando com a palavra, orando, vindo para a igreja, orando com comunhão, orando com o Espírito, orando, lendo, consultando, meditando, tirando tempo para Deus, se prepare. Você vai bater o olho e vai falar: esse aí não vale nem a pena ouvir. Esse aí não, esse aí vale a pena. Essa daí? Não, essa daí não vale a pena ouvir, não. Essa aí tem de Deus para me oferecer, até mesmo pela internet. Você sabe entender, você vai ter discernimento. Deus hoje trouxe aqui você essa manhã
para que você possa entender isso. E para nós concluirmos, ele fala no tópico 3.2, apiede-se. No versículo de número 22, eu ia falar capítulo, ó, versículo de número 22 da carta da Epístola de Judas, fala assim: apedai-vos, alguns usando de discernimento. 23, e salvai-vos algum com o temor do arrebatamento do fogo, odiando a túnica manchada de carne. O que Judas está dizendo aqui? Ele está alertando a igreja para aqueles que estão observando isso, tirar aqueles que estão entrando por esse engordo, por aqueles que estão entrando por esse caminho. Ele não está falando para maltratar, ele não está falando para brincar, para ficar de mal. Não, ele está falando de chamar com carinho, com zelo, com orientação, da palavra. Você está indo pelo caminho errado ouvindo isso. Você está sendo arrebatado para o fogo de condenação. Você está sendo levado por arrebatamento do fogo eterno. Que esses homens que Judas diz aqui, manchados de túnicas de carne, olha o que está dizendo para nós. Apiedai-vos, alguns que são duvidosos, e salvais alguns. Irmãos, por que tem gente duvidosa dentro das nossas igrejas? Vem para cá como se fosse uma terapia espiritual. Aqui não é lugar de terapia. Aqui é lugar de nós, Deus nos confrontar pela palavra e sair daqui curado. Aqui no bom sentido da palavra, é para a gente entrar aqui sangrando, ferido, machucado, enfermo. Deus entrar com o bisturi espiritual, fazer uma cirurgia, regrudar, cicatrizar, passar o bálsamo de Gileade e voltar a caminhar nessa vida. Aqui não é para machucar o nosso ego. Aqui não é. Aqui é para Deus nos confrontar no lugar. Não digo toda a mensagem de um pregador, de um ensinador, ela vai falar tudo com você. Mas tem pelo menos uma frase que Deus vai nos confrontar, para que a gente possa continuar no caminho certo com Ele, para que a gente não possa perder a identidade que Cristo colocou em nós, a digital, o sangue dele, o DNA dele está em nós. E essas pessoas aqui, os cristãos aqui, estavam se perdendo disso, estavam duvidosos. Será que devemos continuar seguindo as mensagens dos apóstolos? Será que vale a pena confiar no sangue de Cristo? Será que vale a pena acreditar que o nome dele vai fazer todas as coisas? Será que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja? Irmãos, em nome de Jesus, essa manhã, desperta a igreja para você, desperta a tua vida, melhor dizendo, para que você possa entender. Não fique duvidoso nesses últimos dias. Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e vê que Ele é o melhor para a tua alma, para a tua casa, para os teus propósitos, para a tua vida, para o teu futuro, para o futuro da tua família. Ele é o melhor para nós. Não deixa a dúvida entrar no teu coração. E ele termina, quando eu achei aqui, irmãos, quando não anotei, passou em branco, perdão. O que ele fala de arrebatamento do fogo e desses homens que são manchados de túnica? Tivemos aqui o presbítero Filipe no congresso dos jovens aqui falando sobre José. Túnica representa muitas coisas, mas esses homens não tinham a túnica de José, eles tinham uma túnica manchada de carne. Quando os nossos irmãos em Cristo serem necessitados da sabedoria, aborrecendo até a roupa manchada de carne, é uma metáfora que enfatiza o cristão, que deve ficar atento a fugir do pecado. O que esses homens fazem? A túnica de José não era manchada de pecado. A túnica de Elias não era manchada, de Eliseu não era manchada, de Samuel não era manchada. Mas por que Judas está dizendo que esses homens tinham a túnica manchada de carne? Porque era o pecado deles que estava embutido. Eles andam em pecado, mas falam, ó, belamente, tem outono
Mas que adianta ter um português maravilhoso e impecável e ter a vida manchada de pecado? É isso que Judas está levando a igreja. É isso que Judas está clamando por esse povo ter discernimento, não esquecer as obras que Paulo alerta a Éfeso, do primeiro amor, como Apocalipse lembra a igreja, João lembra a igreja, quando Jesus revela as 7 cartas, que não possamos, é essa a essência que a gente não pode deixar de tirar de dentro de nós. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus essa manhã, e quem vai ouvir, vou ser redundante com o seu português maravilhoso agora, vou ser repetitivo, vou falar outra vez, vou dizer a você algo, a essência, que quando Jesus te salvou, quando você escutou aquela mensagem, que você entrou um dia pela igreja, que você estava julgado ao inferno por muitos e por todos, mas um dia você entrou por uma igreja que estava aberta, eu não sei onde foi, eu sei onde foi a minha, que você escutou a mensagem genuína do Evangelho, e você levantou a mão e falou: eu me arrependo dos meus pecados, aceitou ele implantou algo dentro de você. Não deixa isso sair de dentro de você essa manhã. Não abra mão da essência que Deus colocou dentro de você. Não tire, continue o mesmo, porque vale a pena ser o mesmo aqui. E o que adianta você mudar aqui, chegar lá em cima no dia que você passar na vida, já vai fazer assim, Deus fazer assim para você, vai fazer assim, desce. Que nem aquele desenho do pica-pau, vai subir? Não, vai descer. Esses homens vão descer. Vão descer. Eu sinto a graça de Deus nessa vida. Leve uma vida para nós cumprirmos. Judas termina no versículo número 24. Olha só o que ele fala: ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Olha que coisa linda, ele não fala de cair, ele fala de tropeçar. Ele não fala de você cair. Todos nós já tombamos uma vez, e já vimos de nós, quem anda com um amigo que já caiu sabe como é que é. Mas o que é tropeçar? É quando você olha para cá, só você não vê aquela calçada que tem um palmo assim, daquela bicuda. Se tu não tiver de tênis, só o sangue no cordeiro. Vai linha, vai manicure, vai tudo, vai dói pra caramba. Mas o que Judas fala? Poderoso, o que ele está dizendo? O nosso Deus, que vocês tudo aprenderam, ele continua poderoso para guardar-vos de tropeçar. Vamos lá. Olha que coisa linda. Salmo 37. Todo mundo conhece esse salmo. Salmo 37, 23 e 24 diz assim. Anota aí, depois você lê o salmo todo em casa. 23 e 24 diz assim, ó. Os passos de um homem bom são confirmados por... Aí eu posso, com todo carinho, não mexendo na palavra, mas eu posso, os passos de uma mulher sábia são conduzidos pelo Senhor. Deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta com sua mão. Olha que coisa linda. Todo mundo conhece o Salmo 121, né? Esse também não fica aberto só na sua casa não, né, irmão? Até ficar a folha amarela não. Mas olha o versículo de número 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Judas está lembrando a igreja. Vocês têm um Deus que não vai deixar, não vocês caírem, mas também nem tropeçar. Porque Deus confirma os seus passos por onde vocês vão. Provérbios 4, versículo 11 e versículo 12. É que a Bíblia é nova, eu estou trocando de Bíblia, eu estou me acostumando com essa daqui. Calma aí. 4, 11 e 12, achei. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar, por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Igreja do Senhor Jesus Cristo,
o versículo de número 24, com louvor simples e poderoso. Se a gente for olhar aqui, de 3 linhas, o Deus único, sábio, Salvador, nosso, ele não fala que é meu, ele fala também de vocês. Seja glória, majestade e domínio, poder, agora e para todos sempre, o amém. Fique de pé essa manhã para você, levanta, dando glória a Deus e aleluia. Judas termina dizendo, adorando a Ele. Ele está falando assim, ó, vocês não vão cair no engodo. Essa carta que eu estou enviando não vai sair de qualquer maneira, não vai voltar mais, mas você vai sair adorando, entendendo que existe um Deus único, um Deus sábio, um Salvador nosso, que vai se passar. Seja glória e majestade e domínio e poder. Olha o que ele está dizendo. Seja glória, majestade, domínio, aí ele termina poder. Poder para quê? Para fazer tudo. Poder para quê? Para fazer o agora. Para poder quê? Para fazer até mesmo longe. Aí você vai dizer agora e para todo sempre. Você não vai dizer só hoje. Você vai dizer segunda, você vai dizer terça, você vai dizer quarta, quinta, sexta, sábado, vai vir para o EBD, para o culto à noite, para reanimar a tua fé. Aí vai estar segunda, sabendo que ele é majestoso, glorioso, poderoso, tem o controle de tudo nessa manhã e na sua vida, na vida dessa igreja, na vida dessa nação. Deus não erra e não sai do controle nunca. Se prepara para você entender que você sai daqui nesta manhã com discernimento, entendendo que você não vai ser enganado, mas você vai sair daqui sabendo que você serve um Deus que é majestoso, é glorioso, é Salvador nosso, é poderoso para fazer tudo o que Ele pensa, para a eternidade, de eternidade, de geração em geração. Glória a Deus pela sua vida essa manhã.